Vamos lá, pessoal. Tarde, noite, dia, independente da hora que você estiver assistindo esse conteúdo aqui, é tarde, noite e dia, né? Eu desejo o melhor pra sua vida, mas não tem como dar boa tarde nesta segunda-feira. Como torcedores do Fluminense, espero que na sua vida pessoal esteja tudo bem, mas como torcedor do Fluminense não tem como dizer boa, né? Porque não tem nada bom, né? E pra piorar, não é a semana de clássico, é uma semana de 2 clássicos. Então, assim, prepara o teu coração aí, tá, bro? Prepara o teu coração, porque ou é do inferno pro subterrâneo, mais ainda, é o inferno pro inferno mais profundo possível, ou é do inferno pro céu, né? Porque a gente já tá no inferno. 9º colocado do Campeonato Carioca. Eu tinha até pensado em separar a tabela e colocar aqui pra você, mas precisa. Você precisa passar por isso. Você precisa visualizar que o Fluminense é o 9º colocado do Campeonato Carioca. Faço isso com você ou não? Não vou fazer isso contigo, não. Vou fazer isso contigo, não. Tá? Então o Fluminense hoje, ele está fora da Taça Rio. Você tem noção do que significa isso? O Fluminense fora da Taça Rio. Não que eu queira estar na Taça Rio, muito pelo contrário. Eu não queria estar na Taça Rio. Eu queria estar na semifinal do Campeonato Carioca. Não indo para a semifinal do Campeonato Carioca, obviamente que eu não tenho nenhum prazer em disputar a Taça Rio. Mas a Taça Rio, ela dá vaga na Copa do Brasil, pro vencedor da Taça Rio, dá vaga na Copa do Brasil 2026. E até dessa competição, o Fluminense está ficando fora. Eu não tô aguentando, eu tô falando com vocês, mas eu tô aqui recortando. Eu não vou passar por isso sozinho, não. Eu não vou passar por isso sozinho, não. Eu vou colocar aqui na tela, assim, a classificação do Campeonato Carioca. Desculpa, galera. Eu falei que você não ia passar por isso, mas eu não tô aguentando. A gente vai dividir junto, porque talvez você não entenda o que eu estou falando. O líder do Campeonato Carioca é o Volta Redonda. O vice-líder é o Vasco. O terceiro colocado é o Nova Iguaçu e o quarto é o Maricá. Só tem o Vasco dos grandes no G4. O Flamengo tá em quinto com 10 pontos com jogo a menos. O Botafogo tá em sexto com 9 pontos com um jogo a menos. Ou seja, tudo bem que esse jogo a menos entre os dois é o clássico entre eles, tá? Então, um dos dois deve entrar ali, a não ser que dê empate, que os dois ficariam fora. Mas um dos dois aí, se vencer o jogo, entra ali no G4 e ainda tem vários jogos, estão jogando com as suas equipes titulares e tudo mais. Flamengo jogando o Campeonato Carioca praticamente inteiro com o time reserva tem 10 pontos. O Botafogo jogando o Campeonato Carioca todo com o time reserva, exceto contra a gente, tem 9 pontos. O Fluminense, bizonhamente, colocando jogadores da equipe principal desde a segunda rodada. Lembra? Jogou Nonato, jogou Guga, jogou Ignácio. Desde a segunda rodada. Com aquela equipe bagre comandada lá pelo Marcão. Ele tem 7 pontos em 7 jogos. É uma média de 1 ponto por jogo. 1 ponto por jogo. O Fluminense hoje, ele tá numa situação ali, ó, que se ele perder os 2 clássicos, Portuguesa, Madureira ainda joga, tá? Madureira tem um jogo a menos. Se ganhar, passa a gente. E aí o Fluminense cairia pra 10ª colocação de 12 clubes no Campeonato Carioca. Desculpa ter que dividir isso com vocês, tá? Mas assim, eu não poderia ver essa tabela sozinho, não. Eu tenho me segurado muito, sabe? Pra não usar palavras de baixo calão, palavrão. Então, as lives pós-jogos de derrota e de resultados pífios como o de ontem sempre serviram de terapia pra vocês, mas tem servido pra mim também, sabe? Porque eu fico me cobrando, eu falo, cara, será que eu estou exagerando? Será que eu tô fazendo tempestade em copo d'água? Pô, eu fico me perguntando, calma, não me julguem, tá? Já vou concluir o que eu penso de verdade. Eu me pergunto, sabe? Às vezes eu entro em conflito comigo mesmo. Pô, será que eu tô me cobrando demais? Me cobrando não. Será que eu tô cobrando demais do Fluminense? Será que eu tô esperando algo que não fosse possível de se realizar por ser início de temporada e tudo mais, né? Será que isso não é normal por uma equipe que ainda está em pré-temporada, como o próprio Thiago Silva falou, que reclamou da bola, do campo, do calor, de tudo, né? Então, assim, será que eu não tô exagerando?
Aí, por outro lado, eu paro e penso, porra, Campeonato Carioca. Com todo respeito mesmo, gosto muito de respeitar as instituições, cada um tem a sua história, tá? Mas equipes semi-amadores, né? A maioria das equipes do Campeonato Carioca não tem nem divisão no futebol brasileiro. Eles jogam o Campeonato Carioca, depois ficam jogando torneios aí, amadores, semi-amadores, competições minúsculas, para se manterem ativos durante o ano, ou algumas nem jogam nada. Monta uma equipe, joga o Carioca, depois acabou. O contrato desses jogadores aí normalmente é contrato curtinho, só pro estadual. E a gente não consegue ganhar dessas equipes. E aí, cara, se num ano de Mundial, o Fluminense ele monta um elenco que mudou o perfil das contratações, e isso me agradou. A gente não pode ser incoerente, né? As contratações... Vocês sempre me perguntavam, André, o que você tem achado das contratações? E eu falo, o perfil das contratações me agrada muito mais do que os nomes. Porque a maioria dos nomes aí são pontos de interrogação. São apostas. A gente não sabe o que vai acontecer. São coadjuvantes. Não chegou nenhum jogador protagonista no Fluminense. Porra, mas a equipe que terminou o campeonato, às vezes a gente se apega assim, né? Pô, Dezão, mas esse aí é o mesmo time do ano passado, a gente quase caiu. Pois é, mas se a gente analisar de forma correta, a gente quase caiu pelo primeiro semestre, que foi uma coisa que eu não consigo encontrar palavras para o que foi o primeiro semestre do Fluminense ano passado. A gente jogou 14 rodadas do Campeonato Brasileiro no lixo, fora, conquistando apenas 6 pontos. O Fluminense tem 7 pontos em 7 jogos no Carioca, não tem? Pois é. A gente fez 6 pontos em 13 rodadas no Brasileiro do ano passado. É isso mesmo, 6 pontos em 13 rodadas. Como é que você não cai com uma pontuação dessa? Pois é, foi esse o milagre que o Mano fez. Por isso, quando terminou a temporada, eu falei que o Mano merecia, na minha opinião, e você não é obrigado a pensar como eu, começar um trabalho do zero. Só que o Mano começou um trabalho do zero. E, cara, pra mim é inadmissível essa imagem aqui, tá? Ah, André, vai julgar o cara porque ele tá sentado, o trabalho dele é bom ou ruim porque ele tá sentado. Não, a questão não é essa. A questão é que isso aqui me incomoda desde o ano passado. Eu falava isso aqui nas lives. Algumas coisas me incomodam no Mano Menezes. Uma, ele ficar de gracinha com o torcedor na arquibancada, ficar mandando direitinha, risinho, beijinho, gesticulando. O jogador, quando faz o gol, ele dá a resposta pro torcedor. E me incomoda isso. Não tem que ter essa interação entre o comandante da equipe e a torcida na arquibancada. Ele tem que estar focado no campo e acabou. Deixa falarem o que quiserem falar. Se ele, com a experiência que ele tem no futebol, ele tá se incomodando com isso, tem alguma coisa errada. Segundo, em algumas vezes na temporada do ano passado, após resultados ruins, eu achei que o Mano tava cagando e andando na coletiva, sabe? Ele parecia que ele tava dando palestras sobre futebol, cursos sobre futebol, demonstrando zero envolvimento com aquela situação que estava acontecendo ali. Eu falei isso ano passado, inclusive, tá? Diferentemente da coletiva dele ontem, após o empate com o Boa Vista, que eu achei ele bem abalado, bem cabisbaixo, e parece que ele sentiu. Ontem foi a primeira vez que eu vejo o Mano cabisbaixo, falando baixinho. Ele sempre fala calmo, tranquilo, mas ontem ele se superou. Pra quem não viu a coletiva, assista 2 minutinhos que você vai entender o que eu tô falando, tá? E a outra situação que me incomoda é isso aqui, cara. Ele faz isso em todos os jogos. Ele fez isso ano passado contra o Criciúma no Maracanã. Ele fez isso ano passado contra o Cuiabá no Maracanã. Eu tava no estádio, eu reparei. Eu falei, cara, o Mano tá no banco. Ele fez isso contra o Botafogo. O Couro comendo no Clássico, a gente perdendo o jogo, ele sentado no banco de reservas. Essa foto aqui ontem foi os 50 minutos do segundo tempo, rapaziada. Último minuto, o juiz deu 7 minutos de acréscimo, se eu não me engano, 7, 8. Últimos minutos do jogo. Ao invés de ele estar na beira do campo ali gritando, orientando, vai pra cima, vai, chama... Como um comandante deve fazer, ele estava sentado de perna cruzada no banco de reservas, cara. Porra, bicho, isso aqui é inaceitável. Isso aqui, na minha opinião, é inaceitável. Da mesma forma que eu achei, na minha opinião, e eu não sou nada do clube, eu não tenho interferência em nada. Engraçado que vem um ou outro torcedor, você é culpado disso também, porque você pediu uma chance pro Mano. Eu sou culpado de quê, ô cara pálida? A minha palavra, a minha opinião, tem o mesmo peso que a sua.
Ou seja, nenhuma. Dentro do clube. É só a minha opinião. Caramba. Da mesma forma que eu respeito pra caramba a opinião de todos vocês, eu gostaria que a minha fosse respeitada também. Eu não sou obrigado a pensar igual a você. Você não é obrigado a pensar igual a mim. Nós podemos ter opiniões divergentes sobre todos os assuntos. Isso não significa que um é culpado e o outro é inocente. Ao contrário de muitos por aí, eu não falo aquilo que você quer ouvir. Eu falo aquilo que eu acho. Eu me posiciono. Eu tenho opinião própria. E da mesma forma que eu falei que o Mano, na minha opinião, deveria começar um trabalho do zero, que ele merecia, não é por gratidão, é por merecimento. Depois de tudo que ele fez ano passado, começar um trabalho do zero, estou vindo aqui hoje para falar que ele começou e o trabalho dele é uma bosta. O trabalho dele é ruim em 2025. E essa postura que eu acabei de colocar na imagem aqui agora para vocês, para mim já deu. Para mim o Mário tinha que aproveitar esses 4 jogos que ainda restam. Ele não vai demitir ele agora na semana de clássico, tá? O máximo que pode acontecer é de tomar uma porrada do Vasco e do Flamengo e ele cair depois do Fla-Flu. Agora, ter alguma expectativa que o Mário vai demitir o Mano hoje, semana de clássico, bota aqui, um Marcão pra comandar a equipe nos clássicos. Eu acho que o Mário vai dar a última chance ao Mano Menezes nos clássicos. Se o Fluminense empatar com o Vasco, tomar uma porrada do Flamengo, perder do Vasco, perder do Flamengo, é rua. Porque não vai ter como ele segurar. Aí ele vai ter que vir dar uma outra coletiva pra poder falar com o torcedor, explicar. Cara, você tá mantendo o Mano por quê? Ah, porque é início de temporada, a gente não pode estragar o planejamento. Irmãozinho, você não conseguiu ficar entre os 4 de um campeonato semi-amador. Você acha que você vai ficar em qual posição no Campeonato Brasileiro, que promete ser um dos campeonatos mais difíceis de todos os tempos? O Mirassol, que é um dos times pequenos aí que vão disputar o Campeonato Brasileiro, é líder do Paulistão, tá? Só pra você saber. O Paulistão é o campeonato mais difícil do Brasil, na minha opinião, estadual. Mais difícil do Brasil. Que paga uma premiação maior do que o Campeonato Argentino, por exemplo. Só pra você ter ideia. Do nível e da valorização do Campeonato Paulista. Se o Fluminense não consegue ficar entre os 4 ou entre os 8 de um campeonato semi-amador, como é o Carioca, ele vai ficar em que posição nas competições internacionais que nós vamos disputar? Sul-Americana e Mundial de Clubes. Mundial de... O Fluminense não consegue ganhar Boa Vista, Maricá, Sampaio Corrêa. E vai jogar contra o Borussia. Cara, é antagônico demais, né? É antagônico demais. Então, você vai manter um treinador que não consegue vencer equipes fraquíssimas, sem divisão do futebol brasileiro? Pra quê, Mário? Pra quê? Você vai insistir, vai esticar a corda de novo, igual fez com o Diniz ano passado? Pra quê? Vai esperar o Fluminense cair na Copa do Brasil, sair na fase de grupos da Sul-Americana, ser espancado por um time coreano no Mundial, pra poder mandar o Mano embora? É isso? Cara, reveja teus conceitos, hein? A gente tá no 14º mês de 2024. Eu gostei muito dessa frase ontem utilizada por um inscrito aqui. O Fluminense está no 14º mês de 2024. 2024 não acabou. É a sensação que todos nós temos, tá? Para encerrar o vídeo, depois da venda do Cauã Elias, que já está encaminhada, não está concretizada, mas vai ser vendido, o Fluminense agora coloca como prioridade a aquisição de um camisa 9. Ah, agora, né? Agora, né? A gente pede isso desde junho de 2024. Nós entendíamos a necessidade, todos nós, torcedores do Fluminense, entendíamos a necessidade de um centroavante desde junho de 2024. Agora, porque vendeu o Cauã, vai atrás de um centroavante, né? Erro, carimbo de erro, paf! Pena que eu não tenho essa animação aqui, senão eu colocaria erro, tchau. Tem que buscar um, não, tem que buscar 2. Porque quando o Cauã tava aqui, já havia necessidade de um fazedor de gols. Com a saída do Cauã, não tem que trazer um, tem que trazer 2. Camisa 10. Vai esperar ter algum problema com o Ganso, que eu espero que não tenha, mas notícias oriundas, alguns portais de Santos têm falado muito sobre isso, mas também não sei o que é coisa de rede social, o que é fofoca, fake news, eu não sei o que é. Mas eu recebi dois prints hoje de blogs, sites, lá de Santos, falando que o Santos tem a garantia que assim que o Ganso tiver o seu atestado médico lá válido, tá tudo bem com o coração dele,
Ele vai comunicar ao Fluminense que ele quer jogar no Santos com o Neymar. Se é verdade, se é mentira, não sei. Mas a gente já ouve isso, ó, há muito tempo. Vai esperar o quê? O Ganso falar que quer jogar no Santos, bate na madeira. O Ganso não se recuperar nesse primeiro momento da miocardite dele pra procurar um 10. Fluminense é uma espécie de Rubinho Barrichello do futebol. É sempre o último a fazer. Só começa a fazer as coisas muito depois. É isso? Todo respeito aí ao Rubinho Barrichello, mas virou meme, né? Porra, não aguento mais, cara. A gente achava que 2024 tinha acabado. Demos um voto de confiança. Mas, porra, isso aqui, mano, isso aqui não tem explicação. Isso aqui, essa porra aqui não é plausível. Desculpe o palavrão aí, mano. Desculpe o palavrão, tá? Quero diminuir cada vez mais. Eu sei que eu sou boca suja. Você não merece ficar ouvindo isso. Você não clica aqui pra ouvir palavras de baixo calão. Mas, porra, desculpa. Tem que desabafar um pouco também, senão eu tenho um treco, né? 9º colocado de um campeonato varziano é o fim do poço. É o fim da linha. Ou resolve enquanto é tempo, ou não sei não, hein, cara. Como meu amigo Vilela fala, Deus deu a oportunidade pra gente em 2024. Não vou castigar vocês, não. Eu sei que tem gente que não acredita em Deus no futebol, tá tudo certo, tá? Mas os deuses do futebol deram uma oportunidade pra gente. Ó, não vou rebaixar vocês em 2024, não, tá? Ó, muda tudo, faz diferente, hein? Senão ano que vem... Pois é. Tô extremamente preocupado. E você? Deixa a tua opinião nos comentários. Valeu?